Olá, estamos de volta. Ar rarefeito, vamos para mais uma aula. Dessa vez nós vamos estudar os modelos de negócio dos blockmasters. Vamos entender um pouco como a indústria se comporta e como que ela ganha dinheiro. Então, pequeno lembrança do nosso Previous Block, a gente falou de coisas do mundo, falou das coisas do Brasil e chegamos a algumas questões intrigantes sobre as nossas legislações. Então, hoje nós vamos subir bem no topo e vamos falar basicamente do que nos impactará quando nós formos discutir as questões do futuro. Então, primeira parte, quem são as pessoas de tecnologia e como que elas ganham dinheiro nesse nosso universo? Antes de chegar lá, nós precisamos passar por uma discussão filosófica, né? Além de falar de religião, agora a gente também tem discussões filosóficas. E aí, se a gente lembrar do questionamento da parte de valorização financeira dos tokens, essa valorização tem um ponto muito nevrálgico entre quem cria e quem se apropria do valor listado nas exchanges. Então, se a gente lembrar que a plataforma principal, onde tem várias aplicações, ela tem uma tendência a se valorizar mais do que as aplicações em si, e ao mesmo tempo, quanto mais aplicações ela tiver, mais valiosa ela fica, a gente passa a entender o que é essa tal dessa disputa sobre o FET Protocol. O FET Protocol é uma teoria que veio do pessoal de mercado de capitais que analisou o fenômeno da web e falou, olha, na web, tudo que era tecnologia ficava lá embaixo e realmente foi desenvolvida pelos militares durante muito tempo e não tinha tanta importância. Já as aplicações é onde veio o dinheiro. Então, quando a gente olha aplicações da web, mesmo as aplicações mobile hoje, a gente entende um pouco esse raciocínio. Quando veio para o mundo blockchain, a coisa se inverteu. Como ainda não temos muitas aplicações, e até hoje a tese está em comprovação, e ao mesmo tempo, quando a gente fazia um protocolo, esta plataforma tinha um token, e o token era listado e valia dinheiro nas bolsas, o protocolo passou a ser uma das coisas mais importantes. E essa tese é a chamada tese do protocolo gordinho, né? E aí, o pessoal falou, vamos estressar um pouco mais essa questão. Se eu for discutir a questão do FET Protocol, as aplicações são indiferentes e aí eu vou investir nos protocolos. Como a gente viu, isso é o que aconteceu em 2017 e em 2018. Quando o pessoal fala, não, as aplicações é que vão ter a diferença. Quando existirem grandes aplicações, a gente vai ter um valor, portanto, invista nas aplicações. Essa tese ainda não foi testada. A mais nova é o que fala da wallet, ou seja, quando as wallets, as partes das aplicações que detêm os tokens e que são as partes transacionais se desenvolverem, aí nós teremos uma grande apropriação. Quando você olha para isso aqui, essa pirâmide está invertida. Este cara é o protocolo base, o tecnólogo, este aqui é o cara de aplicações mesmo, mas este cara aqui é o cara que, na teoria, faz interface com o cliente. E é o cara que tem a nossa famosa usabilidade. O povo de tecnologia gosta de siglinhas, o X quer dizer usability. Isto ainda está em comprovação. Nada definido em janeiro de 2019. Dentro dessa tese, o que aconteceu? Tudo que está dentro de um protocolo pode também estar em redes adjacentes aos protocolos. E essas redes rodam em cima do mesmo token do que está aqui embaixo. E o que o pessoal fala? O token ele vai ter um pouco de valorização. Se ele tiver um pouco de valorização, os empreendedores vão querer fazer aplicações em cima daquela plataforma. E se essas aplicações valorizarem mais, trouxerem mais os usuários, então o token da plataforma vale mais. Isto aqui foi muito válido para o nosso querido amigo Ethereum durante 2017. A gente viu que o Ethereum saiu de $10 e foi para $1.500 durante 2017. E aí? E aí que essa tese ainda não foi comprovada, porque existe uma outra parte na equação, que são os mineradores. E os mineradores costumaram manipular um pouco os preços, principalmente na questão do Bitcoin. E aí vem uma outra questão envolvida nas redes transacionais. Entre o usuário final e a rede, existe uma coisa que não está no protocolo, que são as exchanges.
E a gente vai falar delas daqui a pouco. E esse pessoal nas redes transacionais é quem capturou uma boa parte do dinheiro, né? E aí o que acontece? A gente continua nessa discussão de, olha, eu tenho a app, eu tenho o protocolo, os dados que os usuários usam voltam para o protocolo ou não voltam. Como é que eu valorizo isso? E por que a gente fala de dados? Porque uma plataforma, ela vale hoje quanto mais dados ela tiver dos seus clientes. É só olhar o caso do Facebook, que nada mais é do que um intermediário de captura de dados dos seus clientes e o mundo real. Quando a gente olha para isso, a gente tem duas tendências. Ou o mercado faz isso, se entra num período de maturidade e mais ou menos começa a criar aplicações, ou quem sabe para o mundo blockchain nós teremos esta tendência. Os protocolos continuarão valendo a metade do que é o valor capturado dentro da rede. E aí ninguém sabe onde isso vai dar. Mas começa a se falar de uma terceira coisa, que é os lugares onde se guardam os dados. E aí esses dados estão continuando, de acordo com a evolução daquelas versões ou gerações de blockchains que a gente fala, fragmentando-se. Por quê? Ou eles ficam externos à rede, sendo integrados, ou eles ficam num outro protocolo, como é o caso de uma plataforma chamada IPFS. Por que isso é importante nesse nível de discussão? Porque quando a gente fala de dados, a gente fala de documentos, entre outras coisas. Contratos legais, a gente fala de dados sigilosos, por exemplo, dados médicos. E tudo isso, obviamente, tem valor. Como quantificar isso é a discussão do FAT ou do Theme Protocol. E aí a gente começa a ver as diversas configurações. Hoje nós estamos neste mundo, atualmente, tendendo a caminhar para um mundo mais complexo. E por que estamos falando tanto disso? Porque quando a gente chega no mundo das plataformas 4.0 ou mais recentes, estas plataformas começam a se falar. Então existe uma troca de valor de um lado para outro entre plataformas que têm a função apenas de ser interplataformas, como a Cosmo que a gente já falou, ou plataformas que são apenas repositórios de aplicações, como é o caso do Ethereum hoje. Este desenho de ecossistema ainda está sendo feito e não se sabe como isso vai ser capturado. Por que a gente está falando tanto disso hoje? Porque o business de blockchain é um business tecnológico. E ele é um business que basicamente tem desde as apps que estão lá em cima até aqui embaixo os nossos queridos protocolos transacionais que a gente tanto falou nas últimas aulas. Quando a gente chega em cima disso tudo, considerando-se que tudo seja open source, ou seja, não tem um valor de propriedade intelectual, o que faz a diferença nessa discussão? A diferença é a questão do tokenomics, que é uma coisa que nós vamos estudar um pouco mais à frente. Nesta questão tokenomics, os players de tecnologia levam uma vantagem muito grande, porque eles, obviamente, produzem a tecnologia. Eles determinam os comportamentos básicos dessas plataformas. Assim como no mundo aberto da web, quem chega primeiro e tem mais clientes leva uma vantagem quase incomensurável sobre os concorrentes. No mundo tecnológico, quem determina que componente se comporta de que jeito, ou como diria a professora Annabelle Gauer, quem determina qual padrão da plataforma será feito e qual controle que essa pessoa determina sobre esse padrão, exerce, ela determina quanto de valor ela vai apropriar. Uma história antiga, que também veio do mundo dos PCs, é a questão de quem ganhou dinheiro com o padrão IBM PC. A IBM fez esse padrão e o abriu, disponibilizou de uma maneira livre e transparente para todas as pessoas. Ou seja, ela fez um open source de hardware. No frigir dos ovos, ela não ganhou tanto valor. Quem capturou valor é quem tinha uma plataforma proprietária, que era a Microsoft, e quem fazia um chip avançado, com um pouco mais de adiantamento em relação aos concorrentes, que era a Intel. Por isso que durante os anos 90 nós vimos a parceria Windows e Intel. No mundo blockchain, essas parcerias ainda estão sendo desenhadas. Por quê? Porque o ecossistema ainda está sendo desenhado. Então nós temos aqui, desde os tokens até as plataformas de desenvolvimento, ou as tools que a gente tanto falava, que podem vir para as plataformas de terceira geração, até as aplicações propriamente ditas. E aí as apps estão daqui para frente. Esse é um mapa antigo do Josh Nussbaum,
mas é muito bom porque ele literalmente nos trouxe aos players desse ecossistema, estando eles 100% dependentes das plataformas ou não. Então, quando a gente olha para esses players, a primeira parte da briga que a gente entende é quem são os protocol builders. E aí, vocês pensavam que eu ia mostrar o Vitalik Buterin. Não, esse é meu amigo Brock Pierce, isso é uma matéria que saiu ontem no jornal, né? Novamente estamos em janeiro de 2019, e o Brock Pierce, além de ter sido ator mirim, é o senhor todo-poderoso do mundo EOS. Lembra que na outra aula a gente falou que o EOS chegou a valer 18 bilhões? Então, em janeiro de 2019, o EOS é uma das plataformas de terceira geração que está disputando o espaço de maior player de aplicativos junto com o mundo Ethereum. Por que ele disputa o espaço de ser o maior player de aplicativos? Se a gente pensar aqui numa plataforma, ela vai se comportar de uma maneira análoga a tudo que acontecer em relação à sua utilização. Então, quanto mais utilização ela tenha em aplicativos de primeira instância ou aplicativos de segunda instância, né, os primeiros estão nessa linha, os terceiros estão aqui e os quartos estão aqui, ela vai ter uma valorização do seu token. E com 18 bilhões, ou 10 bilhões, ou 5 bilhões, ou o que seja no bolso, é muito fácil você fomentar o ecossistema. Então, o crescimento do número de aplicativos que um Platform Builder pode fazer, ou que um Protocol Builder pode fazer, depende muito de como foi feita a sua capitalização. A Ethereum, como uma plataforma de segunda geração, ela dependeu da religiosidade, ou seja, da boa vontade dos seus developers e da sua comunidade. E ela se alavancou em cima da questão dos ICOs. Então, muita coisa foi desenvolvida, como a gente explicou antes, porque o Ether valorizava, se fazia um ICO, se ganhava dinheiro em relação a capturar Ethers para o seu próprio ICO, e depois as tesourarias faziam disso cash. Quando você já arranca com muito dinheiro, quando você já sai para o mercado com uma grande quantidade de capital, você tem, obviamente, uma vantagem maior. E aí, a parte do leão fica com os Protocol Builders. Por isso que nós estamos aqui com o nosso querido amigo Brock Pierce posando como o senhor da selva lá no New York Times. A segunda parte da briga são os validadores ou os mineradores. Esse é o meu amigo Jihan Hu. O Jihan é o dono da Bitmain. A Bitmain é literalmente a maior mineradora BTC do mundo. Então, a Bitmain, ela fazia não só as máquinas, como ela tinha as grandes redes de mineração na China. E chegou a ser avaliada em quase 20 bilhões de dólares. Eles planejavam fazer um IPO no ano passado, IPO tradicional, e não fizeram por causa da queda de mercado. Mas, quando você olha para a lucratividade, no começo do ano, essas empresas chegaram a ter lucros de 86%. Ou seja, isso é um lucro absurdamente grande, né? E aí o que aconteceu? Essa é uma matéria que saiu hoje, 11 de fevereiro de 2019, na The Economist, e eles apontam que o preço caiu e o custo de energia subiu. Então esta equação não fecha mais para os nossos amigos mineradores. E aí entram os nossos players de infraestrutura. Como a gente viu antes, né, a gente fala muito dos players de chips, NVIDIA, AMD, Intel, Samsung, o pessoal de hardware e tudo mais, e a gente entende que o crescimento que eles vinham tendo também foi abalado pela queda de mercado, né? E assim a gente vai se movimentando durante os players. Um segmento que ficou também bastante abalado foram as dev houses, ou os integradores. E aí nós temos a Consensys. Se vocês lembrarem da foto lá dos fundadores do Ethereum, o Joey Lublin é um dos fundadores do Ethereum e ele é o fundador da Consensys. Quando vocês lembrarem que o Ethereum saiu com 6 milhões de tokens, o Joey basicamente tinha dinheiro para bancar uma grande integradora. Então, além de fazer uma integração, ele fez várias empresas de produto, né? Ele trabalhou com uma incubadora de startup, ele fez vários componentes de desenvolvimento ao redor da plataforma Ethereum, fez vários componentes de developers, inclusive o Truffle, que é um protocolo muito famoso entre todos os desenvolvedores, e aí ele conseguiu ligar-se a várias entidades. Por exemplo, dentro do Consensys Labs, ele conseguiu fazer várias pesquisas de desenvolvimento, criou um evento chamado Summit e começou a trabalhar em relação a governos, principalmente a Dubai, sobre como ele poderia fazer essa integração. E aí, na questão das DLTs, as grandes empresas de tecnologia passaram a fazer parte do jogo. Então, empresas como Oracle, Amazon começaram a prover suas plataformas de tecnologia para este mundo.
Até aqui, o que nós estamos falando? Que os players de tecnologia têm um papel fundamental, e são players geralmente de infraestrutura, na construção do ecossistema. E por que a gente fala isso? Porque em termos de negócio de tecnologia, é a primeira vez que você consegue fazer dinheiro para o teu business antes de fazer clientes. Então isso foi uma coisa muito rara que o mercado de cripto trouxe para nós. Nesse pessoal aqui, eles precisam literalmente de receita. Eles precisam de clientes usando as nuvens, precisam de clientes corporativos usando as suas plataformas. Mas no caso das DEPs, não. Essas DEPs que estão aqui, que são o topo do protocolo, elas literalmente fizeram através do ICO seu próprio dinheiro. E dinheiro em caixa. Sim, aqueles bilhões que a gente viu arrecadado em ICO também foram para algumas dessas DEPs. E quando a gente entra nisso, hoje nós temos um universo de mais ou menos 2.500 aplicações, que se a gente comparar com a Apple Store é muito pouco. Mas se a gente comparar com o tempo que existe do mundo blockchain, é aplicação pra caramba. E se a gente entender que algumas delas, como Storage, como Steemit, e como o próprio BAT, que é o Basic Attention Token, fizeram seus próprios ICOs, esse mercado ainda está sem receita. Ele ainda é um mercado muito júnior, mas ele já nasceu com gordura bastante para queimar durante o seu período de formação. Isso é uma característica de negócio muito interessante para um ecossistema tão novo e tão inseguro, ou seja, tão subjetivo, que precisa pivotar muito nas suas teses de receita. Ter dinheiro em caixa para queimar e para experimentar novas possibilidades nunca foi tão fácil como foi em 2017 e nunca foi tão abundante. Existe uma teoria entre os meus amigos VCs que isso é ruim. Isso criou, digamos assim, os lazy entrepreneurs, que não tem tanto desespero de sair gerando novas fontes de receita. Mas para o ecossistema, novamente, isso gerou bastante inovação. Continuando, o que a gente vê? A gente vê que o crescimento dessas DEPs também tem um ponto de inflexão quando a gente começou a ver o boom do ICO, que é mais ou menos abril, maio de 2017. Nesse período aqui é o que a gente viu tudo evoluindo. E aí não só plataformas, como as próprias DEPs continuaram crescendo. Esse número só diminuiu um pouquinho aqui em janeiro de 2019, nesse mês. Mas ele continua crescendo porque dentro do ecossistema das redes, não só apareceram protocolos em cima de protocolos, como apareceram pessoas que estão fazendo aplicações que facilitam a vida das DEPs. Um exemplo, a ZeroX é uma aplicação que também tem um protocolo. Então, para baixo dele, ele é uma aplicação que consome os protocolos que estão aqui. A rede da internet, o Ethereum, o Whisper, o IPFS, que é um protocolo de armazenagem de arquivos. Só que, para cima da rede, ele é infraestrutura para as suas aplicações. Então, o Algor e o Melonport são aplicações que usam e falam diretamente com o ZeroX. Dentro dessa configuração, o que a gente vê? A gente vê que os ecossistemas ficaram cada vez mais complexos e eles se entenderam em uma geração e captura de valor que não tem a ver com seus procedimentos operacionais. Então, quando a gente começa a estudar todos esses players que estão aqui dentro, os únicos que dependem de receita física dos seus clientes são os players tradicionais de tecnologia. Oracle, IBM, Amazon, Microsoft, que geralmente entraram nesse jogo para vender infraestrutura. Quando a gente olha as ofertas da Amazon, as ofertas da Microsoft e as ofertas da IBM, eles são basicamente players de dizer, olha, eu tenho aqui a minha estrutura de nuvem e em cima dela você pode rodar todo e qualquer lab que você queira para o mundo blockchain. No caso da IBM, mais especificamente, como ela tem já esse vínculo com o mercado empresarial e ela foi uma das primeiras a apostar nas tecnologias fechadas, ela acabou fazendo um número imenso de provas de conceito, como a gente chama, ou seja, testes, indo ao campo, rodando alguns projetos pequenos e alguns projetos pilotos com seus clientes para provar e validar a sua tese. No caso dessas plataformas novas, por exemplo, a Melonport, que é uma plataforma para gestão de fundo que ainda está em formação, e o Algor, que é um mercado de apostas e predição que ainda está em formação, eles dependem do preço do Ethereum, que dependem do preço do ZeroX, que dependem do próprio preço dos tokens deles. Então tudo isso aqui acaba vinculado ao tokenomics, ao preço dos seus tokens. E essa é a dinâmica do mercado nascente. Como a gente viu
no episódio falando sobre os Hype Finance, esta bolha já explodiu. Janeiro de 2019, fazer uma coisa dessa não está mais tão simples. Mas ainda existem modelos de negócio que estão sendo desenvolvidos, explorados e maturados em relação a esses players. Daqui a pouquinho a gente volta para falar justamente sobre o mercado financeiro que viabiliza sobre isso. Até já!